Aos irmãos que ainda não estão acompanhando as nossas lives de segunda a sexta, 7 horas da manhã e 18 horas, fica o convite para você participar. Tem sido muito bom. Nós temos vários irmãos líderes que estão envolvidos com esse ministério. Estamos alcançando muitas vidas. Os pedidos que estão sendo feitos aqui nos comentários também da página, a gente depois compartilha no nosso grupo de intercessores. Participe, esteja envolvido. Para você não perder nenhuma live, você precisa curtir a página Pequeno Grupo Multiplicador. E sempre que a gente estiver ao vivo, você vai receber uma notificação. Fica mais fácil para você não perder os nossos encontros de oração. Nessa noite a gente quer falar um pouco sobre faça a escolha certa. Quantos aqui gostam de ler? Tem um hábito de ler? A leitura. Olha. Por que a leitura é algo bom? E nós, a maioria, deveríamos ter esse hábito. Começar a colocar em prática esse hábito. Porque ela tem um impacto muito grande no nosso bem-estar psicológico e também no nosso bem-estar emocional. A leitura, ela vai manter o nosso cérebro ativo, vai melhorar a nossa criatividade. E dentro das leituras, uma leitura muito boa para se fazer é as biografias. Não sei quantos gostam de ler biografia, mas a biografia é uma leitura muito boa de se fazer. Alguém já disse que ler biografias é como subir nas ombros de um gigante. Porque quando a gente olha uma biografia, a gente vai começar a ver perspectivas diferentes. A gente começa a ler em detalhes sobre pessoas comuns, pessoas como nós, que fizeram coisas extraordinárias. E quando a gente começa a ler isso, a gente vai ver que isso é uma fonte inesgotável de inspiração para os nossos dias, para a nossa vida, porque a gente vai ver que pessoas comuns, como eu, como você, fizeram coisas extraordinárias. Isso vai se transformar numa fonte de inspiração. Através da biografia, a gente conhece a vida de outras pessoas. Através das biografias, nós aumentamos o nosso conhecimento de vida, as nossas experiências vividas, de conquistas e de fracassos. E a gente começa a ver que talvez aquilo que a gente passa e a gente entende que é dificuldade, pessoas num outro contexto, numa outra época, conseguiram passar. Por que nós não vamos conseguir? Então, ler biografias é uma excelente leitura. E o que é biografia? Biografia é a história da vida de alguém. De origem grega, bio, vida, grafia, escrita. Então, a biografia é a vida escrita de alguém. E a gente lê os detalhes. Nós vemos aquilo que é destacado como qualidades, como coisas que foram importantes da vida de alguém colocadas ali no papel. Na Bíblia, nós também podemos conhecer biografias de personagens bíblicos. A gente pode ler biografias de pessoas que participaram e fizeram história da igreja e tantas outras coisas, até secular. Mas na Bíblia a gente vê a biografia de personagens bíblicos, divididos entre reis, profetas, sacerdotes, homens e mulheres que fizeram a diferença. E olhando para a vida dessas pessoas, desses personagens, a gente vê onde a gente não precisa errar, porque eles já erraram por nós. E a gente pode tirar lições preciosas, olhando para a vida de Davi, para a vida de Elias, como o pastor ministrou aqui no domingo. E eu quero perguntar, e se alguém fosse fazer uma biografia da sua vida? Se alguém que caminha muito próximo a você, fosse começar a escrever uma biografia da sua vida,
Porque você fazer a sua autobiografia, com certeza você vai destacar todas as suas qualidades e deixar de lado os seus defeitos. Mas se alguém que caminha com você fosse escrever detalhes da sua vida para que isso ficasse registrado, o que seria registrado sobre você? Quais seriam os detalhes que seriam colocados nessa biografia? Quais seriam as qualidades destacadas por essa pessoa sobre você? Quais seriam? Talvez muitos falam assim: olha, pastor, se fosse escrever a história da minha vida, daria um livro enorme, porque tem muita coisa. Mas quais são as qualidades desse muita coisa que seriam destacados? Quando eu leio biografias, eu não vejo só histórias de pessoas que fizeram coisas grandes, mesmo sendo comuns. Uma coisa que eu gosto de destacar na vida de homens e mulheres que eu vejo nas biografias é um detalhe fundamental. Qual era o relacionamento dessa pessoa com Deus? Porque muitas vezes o segredo do sucesso, ou de tudo que ele alcançou e conseguiu, foi porque havia um detalhe. E esse detalhe nem sempre era o dinheiro, nem sempre era o seu estudo, nem sempre era o lugar que morava, mas era o relacionamento que essa pessoa tinha com Deus. O fato de ele andar com Deus, de ter um contato com Deus, de ter feito a escolha certa, fez toda a diferença na história da vida dela. Será que nessa biografia que alguém escrevesse de nós, esse detalhe estaria presente? O Osvaldo era alguém que andava com Deus. Era alguém que a gente via que de fato andava com Deus. Será que destacariam isso de mim, de você? Quando eu falo andar com Deus, esse detalhe que deve existir na nossa vida, ou numa possível biografia nossa, andar com Deus não é um andar simplesmente geográfico, onde eu vou de um lado para o outro. Porque se andar com Deus fosse isso, poucas pessoas conseguiriam fazer. Uma pessoa, por exemplo, que não possui as pernas, ela pode andar com Deus. Porque o andar com Deus não é um andar geográfico. É outro sentido. Essa frase, ela é muito interessante. E ela diz assim: Deus quer ajudar-nos quando nós não conseguimos caminhar. Deus, Ele quer me ajudar e ajudar você quando a gente não consegue caminhar. Deus, Ele quer nos ajudar quando a gente acha que é difícil caminhar. Mas Deus, Ele não vai nos ajudar se nós não queremos caminhar. Ele quer, Ele pode, mas Ele não vai se eu e você não quiser caminhar, se nós não quisermos andar com Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, para ver personagens bíblicos, nós vamos ver em Gênesis, que Deus criou o homem com um propósito. E sabe qual foi o propósito quando Deus criou o homem? Foi para que o homem andasse com Ele. A gente olha Gênesis e a gente vê Deus tendo um relacionamento com Adão e Eva. Deus se relacionando com a sua criatura. Mas houve um momento em que Adão, ele decide se afastar do Criador, do Senhor. Ele afrontou o Criador desobedecendo, indo contra aquilo que Deus fez e falou. Ele resolveu caminhar sozinho. O engano então começou a tomar conta e fazer a direção da vida de muitas pessoas. E ele acredita agora ser capaz de discernir entre o bem e o mal. E aí sabe o que começa a acontecer? O homem começa a achar que ele é independente de Deus, ele pode caminhar independente de Deus, ele não precisa de Deus. Porque o homem resolve se afastar desse andar com Deus, dessa comunhão com Deus. E a gente vê isso hoje. Quantas pessoas não querendo andar com Deus, mas andar segundo a sua própria vontade, o seu próprio coração. Coração esse que é enganoso. Ele resolve caminhar sozinho.
Ele resolve caminhar mesmo que sabe que está enganado. Está confiando em algo que não é tão confiável. E quando a gente vai para a palavra de Deus, lá em Gênesis 5:22, nós vemos a expressão de um dos personagens de muitos que andou com Deus. Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar na minha vida, no que Deus tem feito na minha vida, eu recebo tantos presentes de Deus. Eu não sei você, eu creio que você também tem recebido. Eu não era digno e Deus me fez filho, como nós cantamos aqui. Eu não andava com o Senhor e hoje eu escolhi andar com o Senhor porque Ele me deu esse privilégio. E estar aqui, poder ter comunhão e andar com Deus, querido, é um privilégio, não é um peso, é privilégio. E quando a gente olha a vida de homens como esta, de Enoque, nós vamos ver o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois ele gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando a gente olha aqui a vida de Enoque, nós vamos ver que ele viveu pouco, viveu somente 365 anos, pouco, né? Naquela geração, naquela época, era pouco, porque eles viviam muito mais. Por exemplo, o seu filho Metusalém, a gente vai ver que ele viveu muito mais. E quando a gente olha então a Bíblia, nós vemos que não tem muitas informações sobre Enoque. Nós sabemos muito pouco sobre ele. E o pouco que nós sabemos nos faz e nos permite compreender o porquê Deus colocou ele na lista de heróis da fé, de um homem que faz parte da lista de heróis da fé, e de um homem que eu e você precisamos olhar o seu testemunho e devemos imitá-lo. E o segredo era: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. E o texto diz que ele teve filhos, teve filhas, ele foi casado, foi alguém como nós, não foi diferente. Não foi um super-homem. Ele não era um super-homem. Ele era um homem comum, ele nasceu, ele teve irmãos, irmãs, ele conheceu uma garota, se casou, teve filhos, teve filhas com ela, mas ele andou com Deus. E o que significa esse andar com Deus de Enoque? Andar com Deus significa andar com Deus em pensamentos, pensar em Deus, pensar a respeito de Deus, pensar nas coisas de Deus. Significa também andar através de atos de amor e de bondade e de generosidade, sentir compaixão, dizer não ao pecado e tudo aquilo que a sua geração lhe oferecia. Significa que o coração de Enoque estava o tempo todo em Deus e não em coisas que se perdem, que não têm valor. Implica num relacionamento firme, um relacionamento que é progressivo e não encontros ocasionais. É por isso a expressão que ele andou com Deus. Ele não tinha encontros ocasionais com Deus. O relacionamento dele com Deus era algo íntimo, era algo verdadeiro, era algo firme, era progressivo, crescia, amadurecia, se desenvolvia. Isso a gente pode ter hoje. Não foi só para Enoque, só para aqueles dias. Não foi só para aquela época. E quando a gente olha o contexto do mundo em que Enoque vivia, o mundo em que Enoque vivia não era diferente do nosso. Foi um tempo de pecado. E mesmo diante de uma geração mergulhada no pecado, Enoque se destaca entre os seus irmãos, entre sua geração, entre a sua descendência. Ele se destaca. E por que se destacou? Sabedoria? Dinheiro? Não, porque ele andava com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era diferente. Ele não fazia o que todo mundo fazia. Mesmo numa geração corrompida, nesse tempo de pecado, ele se destaca pelo simples fato de ter decidiu andar com Deus.
Ele viveu uma vida de serviço ao Senhor, de adoração. Andou com Deus numa época em que os homens não queriam andar com Deus. E mostra para mim, para você, que é possível andar com Deus hoje. Mesmo numa geração corrompida, numa geração onde as pessoas vivem buscando os seus próprios interesses, eu e você podemos decidir andar com Deus. Vamos entender um pouquinho o que é esse andar com Deus. Quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus e ela decide andar com Deus, os seus valores mudam. Os valores dessa pessoa mudam. Você olha para essa pessoa e você percebe que tem algo diferente. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas hoje eu tenho ido pouco em caixa eletrônico. Mas, eu já tive algumas experiências de estar ali no caixa eletrônico e você vê as pessoas olhando e ela fica pensando, ela fica analisando e de repente ela chega e fala assim: você pode me ajudar? Eu estou tendo dificuldade aqui. E é para sacar dinheiro, para fazer algumas operações que precisa de fato de alguém de confiança. Você olha assim, você está ali ajudando, de repente ela olha: eu pedi ajuda para você porque eu vi algo diferente em você. Irmãos, isso é gostoso? Isso é bom? Como isso é gostoso? Diferente se a pessoa olhasse e falar assim: esse daí, vai passar a perna em mim. Quando a gente anda com Deus, querido, é diferente. O comportamento é diferente. Os valores mudam. E as pessoas olham e percebem que tem algo diferente. Porque a gente se comporta diferente. Porque a gente tem um jeito diferente. Que não é algo estabelecido pela igreja, mas que vem desse relacionamento com Deus. Desse andar com o Espírito Santo todos os dias. Então o estilo de vida muda. A maneira de olhar as coisas não é mais a mesma. A gente começa a olhar diferente. Com os olhos de Deus. Bem parecido com Jesus, a gente começa a sentir compaixão. Eu não sei você, mas a gente está aqui há 1 ano e meio em Jundiaí. E nesse 1 ano e meio, pelo menos nos lugares que eu passo direto, tem aumentado muito o número de pessoas dormindo na rua. Já vi algumas pessoas nos semáforos, mas em alguns pontos que a gente faz caminhada, que a gente sempre está passando, pessoas que adotaram aquela calçada como sua casa. Querido, não tem como passar, olhar e não sentir compaixão. Não tem como passar, olhar e não se colocar no lugar dessa pessoa. Imagina como é a vida, imagina como é o banho, imagina se naquele dia não conseguir nada para comer. Então a gente começa a ter um estilo de vida diferente, o nosso olhar não é o mesmo. Nosso olhar começa a mudar. Os nossos planos, os nossos propósitos, agora são outros, porque a gente continua sonhando, a gente continua fazendo os nossos planos, mas eu não vou mais agir sozinho, eu coloco nas mãos de Deus. Eu vou pedir a orientação dEle, eu vou ouvir conselhos de líderes, de pessoas mais experientes, para me mostrar uma direção. Talvez tem coisas que eu não estou enxergando, porque agora meus planos, meus propósitos mudam, eu não penso só em mim, eu penso também nos que estão ao meu redor. Isso é andar com Deus. Valores mudam, a gente olha diferente. O andar com o Senhor, então, significa e exige um abandono completo desse desejo natural que a gente tem de buscar o conforto, o poder, de buscar só o nosso próprio interesse. Por isso que andar com Deus é diferente do que o homem tem escolhido de andar sozinho, de virar as costas para Deus. O andar com Deus tira o nosso eu do trono. Não é mais nós que estamos na direção da vida. Agora é o Senhor. É a vontade de Deus que está acima de tudo. A vontade de Deus está acima da nossa vontade. A vontade de Deus está acima dos meus desejos. E em Gênesis 6:9, a gente encontra um outro homem que também escolheu andar com Deus. Talvez pelo capítulo você já deve identificar quem seja. Gênesis capítulo 6 vai falar de um homem chamado Noé. Ele vivia numa época em que pessoas se recusavam a andar com Deus. Mas quando faz um resumo da vida deste homem, a Bíblia ela diz o seguinte: esse é o relato de Noé.
e da sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. Ele andava em comunhão com Deus. Esse mesmo versículo, numa outra versão, diz: estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo, íntegro em sua geração, e ele andava com Deus. Eu fico imaginando Deus falando algo a respeito de mim. Será que Deus destacaria essas qualidades? Oswaldo é justo, Oswaldo é um homem íntegro, Oswaldo anda com Deus. Será que as pessoas que estão ao meu redor estão vendo isso em mim? Noé estava vivendo no meio de uma geração e de um tempo muito difícil, de as pessoas vivendo somente para si mesmas. O próprio Jesus diz que assim como era nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Não era diferente da nossa época, era algo bem parecido, pecados, corrupção, mas nós vemos 3 qualidades de Noé. Noé era um homem justo, e o justo aqui não é o perfeito. O sentido bíblico da palavra significa não contaminado. Noé não se contaminava com aquela geração. Noé não se contaminava com aquilo que as pessoas estavam vivendo e fazendo. Ele era um homem que andava retamente, corretamente. Nesses dias é possível a gente fazer isso também. Ser alguém que seja justo, correto, não se contamine. Noé era um homem não apenas justo, ele era íntegro, e a palavra íntegro ali é o sentido de completo, completo. E Noé andava com Deus. Mesma expressão que se remete a Enoque, ele andava com Deus. Isso significa que ele caminhava na mesma direção de Deus. Ele andava em obediência a Deus. Tanto que quando ele recebeu as orientações com relação à arca, e a tudo o que ia acontecer, a Bíblia diz que ele fez tudo conforme o Senhor lhe mandou. Ele não mudou nada. Ele obedeceu completamente a Deus, porque ele andava com o Senhor. 3 qualidades de Noé, que nós vemos aqui. E quando a gente olha a geração, uma geração perversa, sem referencial, muito semelhante à nossa geração, aos nossos dias. Jesus disse, lá em Mateus 24:37, que assim como foi nos dias de Noé, assim como as pessoas viviam nos dias de Noé, sem se importarem com Deus, assim será na volta do Filho do Homem. Uma geração marcada pela lascívia, pelos pecados, os pecados mais vergonhosos possíveis. É só você ler Gênesis capítulo 6, ao ponto de Deus enviar o dilúvio sobre a terra, salvando somente a família de Noé. No meio dessa geração corrompida, ímpia, existiu um homem que fez a diferença, porque ele andava com Deus. Nestes dias, eu e você precisamos ser como Enoque e como Noé. Uma pessoa que, diante de tantas qualidades que podem existir na nossa biografia, não pode deixar de ter ali que nós andamos. Nós andamos com Deus. Nós andamos com Deus. Eu convivi já com pessoas, tive a oportunidade, lá em Guariba, de participar do velório de um irmão chamado Simval. Porque a gente acha que fazer a diferença na vida dos outros, andar com Deus, é para algumas pessoas somente, não vai ser para todos. Simval é um homem muito simples, sem muito estudo, estão ajeitando ali. E no velório do Simval, eu estava ali no meio das pessoas, antes do culto fúnebre. Um homem veio puxar conversa comigo. Eu falei, você conhecia o Simval? Sim, este era um homem de Deus. A Bíblia que eu tenho hoje, foi ele que me deu.
primeira Bíblia que eu ganhei foi ele que me deu. Homem simples. Trabalhou muitos anos em supermercado, depois cuidar da sua própria terra para vender legumes e verduras na cidade. Outra irmã que não só marcou minha vida, mas a vida de muitas pessoas lá na cidade, foi a irmã Ivete Garbosa. Uma irmã que morreu fazendo a obra de Deus, junto com o filho, que era pastor da igreja presbiteriana. Ela sempre envolvida com a igreja batista, e uma semana na igreja presbiteriana, uma semana na batista, mas uma mulher que andava com Deus. Quando a gente ia visitar ela na casa dela, ela mostrava o caderno dela, de oração. E ela não só colocava no caderno, ela orava mesmo por todo mundo. No dia do aniversário, a gente tinha certeza, a gente recebia a ligação da Ivete, nos dando parabéns e orando por nós. Eu lembro que uma vez a gente compartilhou, Luciana compartilhou com ela, que a Bianca, o Otávio agora, acho que a Bianca, tinha comido um bichinho no chão. E a gente foi visitar ela. Ela chamou a gente e falou: olha aqui, ó, eu estou orando para que não coma mais o bichinho do chão. Ela tinha anotado ali. Tudo ela orava. Quantas pessoas ouviram de Jesus por ela. Não tinha carro, andava a cidade todinha de pé, já de idade. Quantas pessoas saíram das drogas porque ela foi ali falar de Jesus. No tempo de escola, como professora, ministrando, testemunhando, nunca escondeu que andava com Deus. E mesmo quando não falava, as pessoas viam isso na sua vida, no seu comportamento. Querido, você também pode andar com Deus nesse tempo. Você também pode andar com Deus agora, hoje, assim como andou Noé, assim como andou Enoque, assim como andou Simval, assim como andou Ivete, assim como você pode andar com Deus. É bem possível que você não seja transladado como Enoque foi, não experimentou a morte. Talvez isso não vai acontecer conosco, eu tenho certeza que não. Mas é possível que sua vida seja um exemplo para muitas pessoas, como foi a de Enoque, como foi a de Noé. E não só para pessoas agora, mas para futuras gerações. Porque a forma como a gente vive e testemunha influencia os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Querido, a gente está escrevendo uma história. Quais são as marcas que nós estamos deixando? Os efeitos da santidade na vida de alguém, a forma como a gente vive hoje, isso perdura por gerações e gerações. Assim como os efeitos da vida de alguém que anda sem Deus, também marcam negativamente a vida de muitas famílias. Quantas pessoas carregam até hoje marcas porque sofreram com pai alcoólatra, com abandono de algum familiar. Mas aquele que anda com Deus vai deixar marcas que nunca serão esquecidas na sua família, nos seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho, porque as pessoas serão marcadas por Cristo através da sua vida. Vão ver a luz de Cristo em você, vão ver que você não é só um membro de igreja, você de fato anda com Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Foi para isso que Ele nos criou, foi com esse propósito que a gente caminhe com Ele, que a gente ande com Ele, que a gente tenha esse relacionamento com Ele. Os frutos talvez ainda serão colhidos até mesmo depois da sua morte. Quando a gente anda com Deus, esses frutos vão continuar sendo colhidos. O testemunho da nossa vida vai continuar impactando pessoas. Mesmo depois da sua morte, o seu testemunho, a sua história vão continuar abençoando e influenciando pessoas, a vida de muitas pessoas. Todas as vezes que eu participo de um velório, e quando nós estávamos ali no velório do pai da Denise, eu citei aquele texto de Eclesiastes: é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Numa casa onde há luta, a gente lembra que um dia nós também vamos morrer.
E nós, os vivos, nunca deveríamos esquecer isso. E sempre que estou no velório, ou caminho entre um cemitério, eu não sei você, talvez você não goste desses ambientes, mas são ambientes que nos fazem refletir no que nós estamos colocando o nosso tempo, nossos recursos, e como estamos gastando essa vida que é tão curta e que passa tão rápido. E quando você olha nas lápides, nos túmulos, você vê que a nossa vida, ela se resume num traço. Nasceu o ano tal, traço, o ano do falecimento. Nossa vida é um traço que passa assim, ó. Nós já estamos quase, passamos no meio de fevereiro, irmãos. A gente começou o ano 2021. Já pararam para ver como está passando rápido? Então, quando eu estou nesses ambientes, eu fico olhando ali as pessoas, as famílias, o comportamento de cada um, e fico, se fosse o meu velório, quem estaria aqui? O que estariam falando de mim? Quais seriam as marcas que eu deixaria? Será que a forma como eu tenho vivido de fato tem sido suficiente? Será que ainda não estou fazendo pouco para o Senhor e para aqueles que eu amo? Será que de fato eu valorizo abraçando e beijando agora que é a oportunidade, não depois? Que eu e você, querido, possamos olhar para a vida de Enoque, para a vida de Noé e de tantos outros, e concluirmos: não há nada melhor do que escolhermos andar com Deus. E eu e você precisamos fazer a escolha certa, a escolha de andar com Deus. Faça a escolha certa, escolha andar com Deus. Faça a escolha certa, escolha fazer a diferença onde Deus colocou você. E talvez você está em lugares que eu nunca vou conseguir estar, mas você está ali, Deus colocou você ali, para você ser luz, sal da terra, ser um homem, uma mulher que anda com Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer isso, vamos pedir isso neste momento. Senhor, eu quero andar contigo, e para andar contigo eu preciso me render, me oferecer por completo. Eu quero me entregar, quero que tudo esteja nas tuas mãos. Eu não quero mais eu ficar dirigindo, eu quero que o Senhor dirija. Vamos louvar.